Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem e hoje vamos dar continuidade à gravação dos vídeos e estamos hoje na segunda aula da modalidade Educação de Jovens e Adultos, popularmente conhecida como EJA. Hoje vamos trabalhar os meios de comunicação. Vamos conversar um pouco sobre meios de comunicação. O que de fato é meios de comunicação? O que de fato é comunicação? E aí, é bom enfatizarmos que vivemos em uma sociedade extremamente conexa, extremamente avançada, extremamente cheias de informações, cheias de articulações, e, para tanto, é necessário que ocorra a comunicação. E aí eu pergunto, o que é comunicação? Comunicação é uma palavra que deriva do latino comunicare, e é um processo que envolve a troca de comunicação entre dois ou mais interlocutores, ou seja, para que exista comunicação, é necessário que esse processo seja permeado, seja pautado pela partilha, pela conversa, pelo diálogo, pela assimilação, pela compreensão do que de fato está sendo dialogado, conversado, entende? E aí, para que exista esse processo, esta partilha, este diálogo, é importante conhecermos qual é, de fato, a importância da comunicação. Por quê? A importância da comunicação, ela é muito mais do que um simples ato de comunicar, um simples ato de falar, dialogar. Por quê? Porque a comunicação ela vai expressar uma ferramenta que promove sinergia, ou seja, que promove interação, que promove acolhimento, que promove compreensão. E esse processo, ele só é proveitoso, ele só é um processo benéfico se o destinatário, ao receber a mensagem, ele compreenda, ele entenda, ele interprete de fato o que está sendo dito. Porque se ele só lê sem entender, não existiu comunicação. Então, dessa forma, ela não foi importante. A importância ocorre quando a comunicação, quando a fala, quando a interação é assimilada, é articulada. Entende? Eu estou falando, mas eu estou sendo compreendida. O que de fato eu estou falando. E aí chegamos, enfim, a o que são os meios de comunicação. É bem verdade que existem vários, diversos meios de comunicação. E neste trabalho, neste vídeo, nesta apresentação, eu vou apresentar 3 apenas. E aí, entendemos que os meios de comunicação são instrumentos que favorecem a troca, a interação entre as pessoas, ou seja, ele vai promover a interação, ele vai promover a conexão, ele vai promover o diálogo entre as pessoas. E aí eu trago uma carta pessoal. Você conhece uma carta pessoal? Você já enviou uma carta pessoal? Você sabe de fato o que é uma carta pessoal? É importante que algumas pessoas até já ouviram falar em carta pessoal, mas não sabem, nunca pegaram, nunca sentiram o cheiro da carta, nunca abriram a carta, nunca puderam ler aquelas linhas da carta pessoal. Outras tiveram a oportunidade até de escrever, mas não julgaram interessante. E aí, de fato, eu trago uma carta pessoal, trago a foto, né, na verdade, e aí essa imagem de cima, ela representa a frente da carta, e a imagem de baixo, ela representa o verso da carta, e aí, tchan, tchan, tchan. Para quem será que eu escrevi uma carta? Para o professor Wilson Rufino. Ele que é o meu professor e orientador do estágio. E aí é importante que quando a gente compreenda que quando estamos escrevendo uma carta, é interessante que
na parte da frente esteja as informações de quem vai receber, do destinatário, entende? Bem como no verso da carta, é importante que tenha as informações de quem está remetendo, quem está enviando, ou seja, eu. E aí, vamos ver o que de fato eu escrevi para o querido professor Wilson. Caruaru, 7 de dezembro de 2021. Querido Wilson, olá, tudo bem com o senhor? Mais uma vez estamos chegando ao final do ano. Desta vez, o ano termina juntamente com a conclusão do meu curso de licenciatura em Pedagogia. Tal percurso foi uma viagem em ventania, abarrotada de momentos desafiadores. Sendo assim, eu quero agradecer por toda a influência favorável, por suas práticas pedagógicas e didáticas ao instigar a todo momento o meu protagonismo. Muito obrigada por toda e por cada hegemonia, inclusive por enriquecer o meu vocabulário. Um abraço da sua aluna, Rosali. É interessante que quando a gente percebe a estrutura da carta, nós percebemos que existem alguns pontos fundamentais, essenciais, que, para existir a carta pessoal, é interessante que esses pontos estejam extremamente preenchidos, ou seja, o local e a data. Caruaru, 7 de dezembro de 2021. O destinatário, ou seja, quem vai receber a carta, o querido Wilson. Uma saudação. Olá, tudo bem? É interessante também termos o corpo da carta, né? O corpo do texto, a mensagem que eu estou querendo passar, que eu estou querendo informar, comunicar ao professor Wilson, a despedida, um grande abraço e o remetente, ou seja, quem está enviando a carta, a aluna dele, Moselle Grego, eu. Então, essas 6 características, elas são imprescindíveis, elas são fundamentais existir ao se escrever uma carta. Ao dar início, certamente você conhece aquela imagenzinha. E se não conhece ou está com alguma dúvida, certamente você conhece essa imagem de baixo. É um print, uma foto de uma página da internet, onde podemos escrever um e-mail. E é interessante que o que é e-mail? É um correio eletrônico, ou seja, é um método mais atual, mais pertinente, que nos possibilita enviar e receber mensagens, e ele é um momento, ele é um corpo tipicamente assíncrono, ou seja, quando a gente escreve a carta, essa carta precisa ser postada nos correios e os correios vão entregar. Mas aí não é algo tão rápido. Por quê? Depende da distância que aquelas pessoas estão para que os correios possam entregar. Diferentemente do e-mail. Por quê? No e-mail, assim como na carta, podemos enviar e receber mensagens, corpos de texto, podemos enviar anexos, podemos enviar fotos, dependendo da capacidade, até vídeos. E o diferencial da carta para o e-mail é que o encurtamento das distâncias, porque independente de onde a pessoa esteja, ele vai receber aquela carta, ou ele vai receber aquele e-mail. Por quê? Porque a internet, que é a conexão que emite o e-mail, ele não vê distâncias. Você enviou, preencheu os dados, preencheu o campo do e-mail correto, colocou o assunto, colocou o corpo do e-mail, pronto. Enviou, ele vai chegar, independente da pessoa estiver perto ou não de quem está enviando. Entende?
E aí, ao darmos continuidade, certamente você conhece aquele ícone daquele aplicativo, vulgarmente conhecido como Zap, para outros, WhatsApp. E aí, eu trago 4 imagens que caracterizam tal aplicativo. Uma vez que a gente abre o WhatsApp, temos as pessoas que estão cadastradas, que estão agendadas em nossa rede de contatos, e aí temos as conversas, temos os status e temos as chamadas. Quando entramos em uma conversa, podemos conversar com aquela pessoa, não só escrevendo, mas enviando áudio, gravando vídeos, enviando aquele vídeo de maneira instantânea. Podemos compartilhar e podemos perceber também os status das pessoas, ou seja, aquilo que as pessoas julgam interessante, aquilo que as pessoas querem de fato expressar, demonstrar. E podemos conversar com aquelas pessoas por meio de ligações, mas por meio de vídeos, entende? Ou seja, o WhatsApp é um aplicativo de mensagem instantânea e tal aplicativo ele só pode funcionar de maneira eficaz mediante a conexão com a internet. Ou seja, percebemos um avanço da carta pessoal para o e-mail, consequentemente para o WhatsApp. Por quê? Vivemos em sociedade e essa sociedade, a cada dia, a cada momento, ela está em constante transformação, ela está em constante evolução. E a consequência dessas atitudes, dessas transformações, é trazer facilidade, é beneficiar a vida dos seus usuários. E aí, espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por sua atenção.